O telescópio espacial James Webb fez de novo. Descobriu uma galáxia tão antiga que está a obrigar-nos a repensar tudo o que achávamos que sabíamos sobre o universo primitivo. E para percebermos a verdadeira dimensão disto, temos de voltar atrás. Antes de 2022, a galáxia mais distante alguma vez observada era a GN-Z11, descoberta pelo telescópio espacial Hubble. Com o seu espelho de 2,4 metros, o Hubble já nos tinha levado mais longe do que alguma vez imaginamos, revelando galáxias do passado profundo. Mas tinha os seus limites. Só conseguia ver até certo ponto. Depois surgiu o Webb, um novo tipo de olhar sobre o universo. O seu espelho, de 6,5 metros, concebido especificamente para detectar luz infravermelha, tornou-o na ferramenta ideal para caçar as galáxias mais antigas do universo. Por que infravermelhos? Porque à medida que o universo se expande, a luz das galáxias antigas estica-se, e aquilo que antes era visível torna-se infravermelho. Desde o momento em que começou a observar, o Webb não se limitou a continuar o trabalho do Hubble. Reescreveu os livros de recordes. Uma das suas primeiras grandes descobertas foi uma galáxia chamada JADES GS-Z13-0. E não era apenas distante. Era inacreditavelmente distante. Esta galáxia tinha um desvio para o vermelho de 14,32, tornando-a na galáxia confirmada mais antiga que alguma vez vimos. Mas o que significa realmente desvio para o vermelho? Pensa nisso como um carimbo temporal cósmico. Quanto mais esticada está a luz, há mais tempo ela viaja. Um desvio para o vermelho mais alto significa que estamos a olhar mais para trás, mais perto do início de tudo. Depois surgiu a MAN Z14, uma galáxia com um desvio para o vermelho de 14,44. Isso empurrou o nosso olhar ainda mais fundo no passado cósmico. Mas não foi apenas o desvio para o vermelho que deixou os astrônomos sem palavras. Foi o aspecto da galáxia. Esta galáxia é minúscula. Tem apenas cerca de 500 anos-luz de diâmetro. Para teres uma noção, a Via Láctea estende-se por mais de 100 mil anos-luz. Mas aquilo que a MAN Z14 não tem em tamanho, compensa em brilho. É incrivelmente luminosa. Neste ponto da linha temporal do universo, as galáxias deviam ser tênues, difíceis de detectar. Mas esta não. A MAN Z14 está repleta de estrelas recém-nascidas, um berçário estelar caótico, a funcionar a todo o vapor nos primeiros capítulos da história cósmica. Mas então, os cientistas notaram algo. Em falta. Não havia qualquer sinal de um buraco negro supermassivo. E isso era estranho. A maioria das galáxias, com intensa formação estelar, como esta, tende a ter um buraco negro supermassivo no centro. Acredita-se que estes buracos negros desempenham um papel crucial na formação das galáxias, regulando a criação de estrelas, influenciando a estrutura, impulsionando o crescimento. Mas a MAN Z14? Nada. Apenas estrelas. E o mistério só se adensou quando os astrônomos usaram o espectrógrafo do JWST para analisar a luz da galáxia. Descobriram algo mais. A sua luz era estranhamente rica em azoto, muito mais do que o esperado. Isto assemelha-se ao que encontramos em alguns dos aglomerados estelares mais antigos que orbitam a nossa própria galáxia. Sugere que a MAN Z14 formou estrelas em ambientes incrivelmente densos, algo que não pensávamos possível tão cedo na história do universo. E é aí que está uma surpresa. As galáxias desta era deviam ser quimicamente simples, compostas sobretudo por hidrogênio e hélio. Mas a MAN Z14 conta uma história diferente. Várias gerações de estrelas já tinham nascido e morrido, o que significa que a evolução galáctica pode ter começado muito mais cedo do que alguma vez imaginamos. E isso leva-nos a uma questão maior. Quantas mais galáxias como a MAN Z14 andam por aí? Antes do JWST, pensávamos que galáxias tão precoces eram extremamente raras. Agora, estão a aparecer por todo o lado. Essas galáxias antigas e brilhantes, muitas vezes chamadas de pequenos pontos vermelhos, estão a surgir nos levantamentos profundos do GSAT-ST. A MAN Z14 pode ser a detentora do recorde por agora, mas esse título pode não durar muito tempo. E é isso que torna este momento tão empolgante.
Quanto mais olhamos, mais encontramos. E com cada descoberta, desmontamos um pouco do que julgávamos certo. Se galáxias como a MAM Z14 forem mais comuns, mais avançadas quimicamente e estiverem a formar estrelas mais depressa do que o previsto, que mais nos está a escapar? Será que isto desafia todo o nosso modelo do universo? Numa palavra, sim. As teorias atuais dizem que as galáxias no universo primitivo deviam ser raras, de crescimento lento e simples. A MAM Z14 não é nada disso. É rápida, brilhante e quimicamente complexa. Isto não quer dizer que os nossos modelos estejam errados. Quer dizer que estão incompletos. A MAM Z14 é uma pista, um indício de que o universo primitivo pode ter sido muito mais ativo do que alguma vez imaginamos. E isto é só o começo. Ainda nesta década será lançado o telescópio espacial Nancy Grace Roman, que se juntará ao JWST nessa busca. Mas o Roman vai observar áreas muito maiores do céu, com um detalhe extraordinário. Juntos, poderão descobrir centenas, talvez milhares, de galáxias como a MAM Z14, cada uma cápsula do tempo, congelada em luz, vinda de uma época que estamos apenas a começar a compreender. Por agora, a MAM Z14 é um marco, um lampejo de um universo ainda a encontrar o seu equilíbrio, mas quanto mais exploramos, mais o cosmos nos surpreende. Alguns cientistas, a analisar estes novos dados, chegaram mesmo a propor algo radical, que o nosso universo inteiro possa existir dentro de um buraco negro. Um novo estudo revelou algo estranho. A maioria das galáxias, por todo o universo observável, parece girar na mesma direção. Para um segundo e pensa nisso. Ao analisarem o formato dos braços espirais de milhares de galáxias, os astrônomos conseguiram rastrear os seus padrões de rotação. E o que encontraram? Desafiou todas as expectativas. Num universo verdadeiramente aleatório, deveríamos ver mais ou menos o mesmo número de galáxias a rodar, no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário. Mas não é isso que acontece. Este desequilíbrio inesperado sugere que algo muito maior pode estar a influenciar o cosmos inteiro. E segundo alguns cientistas, isso pode significar que estamos a viver dentro de um buraco negro. Para perceber esta ideia, temos de falar sobre buracos negros. Quando matéria suficiente colapsa sob a força da gravidade, forma-se um buraco negro. Uma região com um horizonte de eventos, uma fronteira além da qual nada escapa, nem sequer a luz. Todo curso que cruza essa linha perde-se para sempre, pelo menos para nós, do lado de fora. Mas o que acontece dentro desse horizonte? Essa parte continua a ser um mistério. E é aí que entra uma teoria ousada, a cosmologia do buraco negro, também conhecida como cosmologia de Schwarzschild. Esta teoria propõe algo radical, que o nosso universo inteiro pode ser o interior de um buraco negro, formado num universo pai maior. Agora pensa no Big Bang. Segundo o modelo padrão, é o momento em que o universo começou. A partir de uma singularidade, um ponto infinitamente denso. Mas isso é precisamente o que acreditamos existir no centro de um buraco negro. E se o Big Bang não foi uma explosão no vazio, mas sim o momento em que a matéria colapsou num buraco negro, formando um novo universo no seu interior. Isso significaria que cada buraco negro no nosso universo pode ser um portal, uma porta de entrada para outro universo. E talvez isso explique outra coisa. Por que é que as leis da física no nosso universo parecem tão perfeitamente ajustadas para permitir a vida? Se apenas os buracos negros que dão origem a universos estáveis e propícios à vida sobrevivem, então os universos que observamos, como o nosso, pareceriam naturalmente afinados. Esta teoria também ajuda a explicar por que é que os buracos negros têm uma entropia tão enorme. Porque, se o nosso universo for ele contém uma quantidade inimaginável de informação. Mas há mais uma reviravolta. Algumas versões da relatividade geral, como a teoria de Einstein-Cartan, incluem um conceito chamado torção. A torção tem em conta o spin intrínseco das partículas, e em densidades extremas pode criar uma força repulsiva, forte o suficiente para impedir a formação de singularidades. Neste cenário, em vez de colapsar para sempre num ponto infinitamente pequeno, um buraco negro poderia dar um salto, criando um novo universo
em expansão, um grande salto em vez de um grande bang. E esse recuo rápido provocado pelo salto pode ter sido precisamente o que fez o nosso universo começar a expandir. Não uma explosão a partir do nada, mas um renascimento. No coração de um buraco negro. Se isto for verdade, então a criação cósmica não é um evento único. É um ciclo autorreplicante. Buracos negros geram universos. Alguns desses universos formam buracos negros. E o ciclo continua. Para sempre. Mas há mais. Alguns grandes levantamentos do universo mostram alinhamentos estranhos, galáxias distribuídas e mover-se em padrões que sugerem uma direção preferencial. Este fenômeno chama-se anisotropia cósmica e desafia uma das nossas suposições mais básicas, que o universo é isotrópico e homogêneo, igual em todas as direções. Mas e se não for? E se o universo tiver mesmo um eixo preferencial? E se essa direção for a impressão digital da forma como o nosso universo nasceu, dentro de um buraco negro? E se for uma pista? E há ainda mais um enigma. As galáxias antigas e massivas que continuamos a encontrar. Galáxias que não deveriam existir tão cedo após o Big Bang. Galáxias demasiado brilhantes, demasiado desenvolvidas, demasiado complexas. Não encaixam nos nossos modelos atuais, mas talvez pertençam a um modelo que ainda não tivemos coragem de aceitar por completo. Mas por mais alucinante que pareça a ideia de vivermos dentro de um buraco negro, pode haver uma explicação mais simples. Talvez estejamos apenas errados. Alguns cientistas sugeriram que os padrões de rotação inesperados podem resultar de erros em medições anteriores. Em particular, podemos ter calculado mal algo fundamental, como a velocidade de rotação da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Se for esse fosse o caso, o mistério não é cósmico, é humano. Mas, seja como for, quer seja uma falha nos nossos dados, ou uma pista para algo muito maior, uma coisa é certa. O universo é muito mais estranho, muito mais misterioso do que alguma vez imaginamos. E esta descoberta, estas rotações galácticas assimétricas, podem ser apenas o início de um novo capítulo na forma como entendemos o cosmos. Um capítulo onde o universo não é apenas o lugar onde vivemos, mas um enigma que estamos apenas a começar a decifrar. E tu, o que achas? Será que o nosso universo está mesmo escondido dentro de um buraco negro? Ou será tudo isto apenas mais uma leitura errada das estrelas? Diz-me nos comentários. E se quiseres mais vídeos como este, não te esqueças de subscrever o Space Flow.